Bom dia pessoal, aqui é o Marcão. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, um feliz sábado a todos vocês. Agora chegou o momento de nós ouvir a voz de Deus através do estudo da Santa Escritura. Vocês que já faz presente, que estão com a Bíblia, aqueles que vão ouvir depois, um papelzinho com a canetinha para anotar a passagem de Bíblia, né? Mas primeiro vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá, nesse seu santo dia de sábado, nós poder ouvir a Tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos, Senhor, que faça presente aqui conosco, com os seus santos anjos, Espírito Santo nos conduzindo, é o que nós pedimos agradecido em nome de Jesus. Sábado passado eu estava com um pouquinho de tosse, que eu estava com a pneumonia, hoje, graças a Deus, estou bem. Então vamos estudar. Hoje nós vamos dar início num estudo que fala a consumação do ministério de Deus. Nós tínhamos estudado sobre as 7 pragas, as 7 trombetas, os 7 flagelos, né? E então nós vamos mexer muito no livro de Apocalipse e algumas passagens no livro de Daniel. Você já está com a Bíblia? Apocalipse 10:1. Então, assim, em seguida, a descrição do 6ª trombeta que viu João. O apóstolo João, então, agora ele vê a trombeta, a 6ª trombeta. Olha que privilégio que esse apóstolo teve. Hoje nós temos o privilégio de ter a Escritura na nossa mão, de nós ouvir a voz de Deus através da leitura. E o apóstolo agora então ele vê, ele fala assim, vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em uma nuvem com o arco-íris por cima de sua cabeça e o rosto como a do sol. Olha que figura que o apóstolo ele vê. Ele vê um anjo forte, ele vê o arco-íris, né? E ele resplandecia como o sol. Olha, você não aguenta olhar muito do sol, que a luz do sol é forte, o brilho do sol é forte. E o João, então, agora ele vê esse anjo, né? Ele fala, vi outro anjo. Então, o João já tinha visto alguns anjos. Agora ele vê o outro anjo, forte, né? Se nós pegar lá em Apocalipse 4, depois nós dá conta aqui, para nós ver assim, ó, em Apocalipse 4, no versículo 5, assim, os raios e trovão que emana do trono de Deus representa o seu poder, sobre modo a sua santidade, enquanto os 7 tochas de fogo são representadas simbolicamente do Espírito Santo. E os 7 Espíritos de Deus refere-se ao contexto da Bíblia, diversas manifestações do Espírito Santo, conforme descrito em Isaías 11:2, simboliza em Apocalipse com 7 lâmpadas acesas, eles representam o ministério completo do Espírito, incluindo o Espírito do Senhor, soberano, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento, temor do Senhor. Então aqui ele dá uma inscrição, porque João vê também esse anjo forte, João vê tudo isso aí. Apocalipse 10:2, ele fala assim, e o anjo tem os pés direitos sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, simbolizando a absoluta soberania de Deus sobre a terra. João agora vê esse anjo, ele vê o pé do anjo nas águas do mar e outro pé sobre a terra. Ali então está o poder de Deus sobre a soberania de Deus, sobre tudo, né? Soberania de Deus sobre a terra. E ele ainda continua vendo assim, alguns comentaristas acreditam que este anjo forte seja o próprio Jesus, pois algumas características lembra a descrição de Jesus no capítulo 1. Muitos comentaristas acham que esse anjo forte é o próprio Jesus. Um grupo pequeno fala que é um anjo forte, assim, mas aqui nos fala assim que pode ser o próprio Jesus que o João está vendo. Apocalipse 10:11, ele fala assim, a imagem que João, como o livrinho de Apocalipse 10, 8 e 11, era um símbolo significativo que ele seria chamado para cumprir uma missão especial a pedido do Salvador.
Lembra do livrinho de Daniel? O anjo falou para Daniel: Daniel, fecha esse livro. Daniel estava escrevendo e agora foi pedido para Daniel que Daniel fechasse o livro para ser aberto no fim dos tempos. Então, Daniel fecha o livro e agora o anjo fala para João, com esse livrinho, né? A imagem que João, como o livrinho de Apocalipse 10, 8 e 11, era um símbolo significativo que ele seria chamado para cumprir uma missão especial pelo pedido do Salvador. Deus está pedindo para ele, né? O trovão era para ele o símbolo do poder divino e da vingança. 1 Samuel 2:10 e Apocalipse 8:5. Se nós pegar Daniel, vocês podem anotar, estou dando passagem, vocês podem ir anotando que fica às vezes mais fácil que vocês desfolhar a Bíblia e acompanhar, mas se quiser fica bem à vontade, né? Nós temos um tempo limitado, mas dentro daquilo que Deus nos vai permitindo, a gente vai. Daniel 12:4. Deixa a palavra selada para que seja entendida perto do fim dos tempos, quando haverá grande busca por conhecimento por todo o mundo. Lembra que no outro estudo que nós fez, nós lembramos que é o seguinte, que ia chegar uma época que o povo ia ficar desesperado de um lado e outro do planeta, correndo para um lado e outro, com fome, mas não de pão, mas da palavra de Deus. Porque hoje nós temos a oportunidade de estudar a Santa Escritura, de ouvir Deus falando conosco, mas vai chegar um dia que nós não vai ter isso mais na mão. Por isso que é bom a gente aprender e gravar aquilo que Deus quer que nós aprendemos, porque vai chegar um tempo que nós não vai ter essa oportunidade, né? A imagem que então, vamos ver assim, Daniel fala nisso aí, sobre o conhecimento, o povo buscando ter conhecimento. Hoje nós temos na nossa mão para nós ter esse conhecimento. A palavra está disponível para nós estudar e aprender. Apocalipse 10, 7, ele fala: Deus tinha uma verdade no livro de Apocalipse que não havia sido revelada antes de ser dado o conhecimento do apóstolo João. Este ministério é definido pelo período de tribulações durante os dias da voz do sétimo anjo, quando ele começou a tocar a trombeta. Então esse mistério ainda não tinha sido revelado, mas Deus não deixa seus filhos sem conhecimento. Deus não deixa sem dar entendimento. Então foi assim no passado, é assim no presente, e Deus nos mostrando o que vai acontecer no futuro, perto da vinda de Jesus. Quando a porta da graça for fechada, quando nós não temos mais a Santa Escritura, que é a palavra de Deus, na nossa mão. Então, quando eles veem aquela palavra, está consumado, ou está feito, então nós não vai ter essa oportunidade que nós estamos tendo agora de estudar a palavra de Deus. Então Deus sempre nos mostrando o que pode acontecer e o que vai acontecer no futuro, porque Ele não quer que nenhum esteja inocente, esteja enganado. Deus nos dá entendimento dos altos céus. Então nós lemos Apocalipse 10, 12, que tinha ele na mão, e fala assim: tendo na mão um livrinho aberto. Lembra que eu falei que mandou Daniel fechar o livro para ser aberto lá na frente, não é naquele momento. E agora fala assim: tendo na mão um livrinho aberto, Apocalipse 10, 2. O livro de Daniel, que devia ser selado ou fechado antes do tempo do fim, é sem dúvida aqui mencionado em Daniel 12, 4 e 9. Era fechado, mas agora então o livro é aberto. João vê. Não está nisso aqui, mas futuramente nós vamos ver assim, quando o apóstolo vê um livro fechado e ele fala que ninguém não tinha poder para abrir, nem na terra, nem no céu, para abrir aquele livro. E fala que João chorou muito, porque o livro está selado. E o anjo chegou nele e falou: João, por que está chorando? O leão da tribo de Judá,
aquele que foi morto, mas agora vive, ele tem o poder de abrir o livro para consolar João. E agora, se nós for lá em Apocalipse 10, 5 e 6, que solene anúncio fez o anjo. Então o anjo agora faz um anúncio. Ele fala assim: então o anjo que vi em pé levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo quanto nele existe, já não haverá demora. O anjo agora fala assim: não haverá mais demora. Às vezes muitos falam, mas está demorando. Eu comentei no outros estudos que muitos falam, o meu pai falava, meu avô falava, bisavô falava da volta de Jesus e até agora não voltou. O relógio de Deus trabalha diferente do nosso. Um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E Deus não é que está demorando, Ele está dando a oportunidade aqui para o Marco, para vocês e para outras pessoas conhecer o ministério dele, o ensinamento dele, para aquele grande dia. Não fala assim, mas eu nunca vi falar, eu não sabia disso. Deus está dando a oportunidade para nós aprender a andar nos caminhos dele. Não é que Deus está demorando, Ele nos dando a oportunidade. Então eu falo, Ele não vai demorar, não demora. Os acontecimentos que estão acontecendo no nosso planeta Terra, se nós pegar a palavra de Jesus, quando ele falou para os apóstolos, parece que é repetitivo, mas voltou a repetir. Quando os apóstolos procurou para ele, quando será a vinda dele? E ele fala ali então para os apóstolos, fala, vocês conhecem todos os sinais do tempo. Lua, tudo, estações, tudo vocês conhecem. E vocês não sabem o sinal da volta de Jesus? Aí ele começa então a falar, quando o amor esfriar. E eu faço uma pergunta para nós mesmos, será que o amor esfriou? Será que o amor esfriou? Muito dentro da própria família não tem mais amor. Será que está tendo muito tititi? O que vocês acham? Fofoquinha? Será que está tendo inveja? Cobiça? Ganância? Será que está tendo fome no planeta Terra? Aqui nós falamos de uma fome de conhecimento da palavra de Deus, mas a fome mesmo assim, será que está tendo dentro assim? Doença? Será que está existindo guerra dentro do planeta Terra? Será que está existindo rumor de guerra? Será que tem nação contra nação? Vamos começar a analisar essas coisas. Será que está tendo? Dentro do nosso país, que nós falamos que o nosso país é um país calmo, não tem guerra. Existe uma guerra fria dentro do nosso país. A guerra fria existe. Então, tudo isso aí Jesus falou. Ele falou, é o fim, ele falou, princípios de dor. Quantos tipos de doença? Quando a medicina, a ciência, descobre um remédio, vem outra. Quando descobre uma coisa, vem outra. Tudo isso, porque o homem mexeu no planeta Terra que não era para ter mexido naquilo que Deus fez. A desobediência e a ganância. Então, acontecerá. Então, não haverá demora. Está pertinha a volta de Jesus para buscar o seu povo. Eu quero fazer parte do povo de Deus, e vocês que estão estudando, acredito que também querem fazer parte. Vamos aprender o que o Espírito Santo mostra para nós, as oportunidades que nós estamos tendo nesses últimos dias que ainda nós estamos tendo. Né? Então não haverá demora. Não no tempo literal, nem tempo de prova, mesmo no tempo profético, o período de 2.300 dias que termina em 1844, deve ser aqui referido, nenhum período profético da Bíblia vai além desse. Um período ali de 1800 e 1844, aonde os nossos irmãos do passado estavam esperando a volta de Jesus. E ali em 1844 foi aquela decepção para eles que Jesus não voltou, mas aí eles foram aprofundar mais nos estudos, por que Jesus não voltou nessa data. Jesus estava saindo do lugar santo para o lugar santíssimo, estava mudando ali o lugar de Jesus. Então eles foram ver que não era isso, Jesus está perto de vir, está perto de vir.
Vamos ler Apocalipse 10, 7, depois nós dar continuidade no próximo estudo. Nos dias da voz do sétimo anjo, que disse o anjo deveria se cumprir. O que o anjo falou que deveria se cumprir ali então? Ele falou assim, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele esteve para tocar a trombeta, cumpriu-se então o ministério de Deus, segundo ele anunciou a seu servo profeta. Então ali se cumpriu, que aí ele anunciou tudo o que vai acontecer, tudo que vai acontecer. Então, meus queridos, aqui tem uma orientação de Deus para nós, as coisas vão acontecer e nos últimos dias, mas Deus nos está dando uma oportunidade de nós ouvir a voz dele através do estudo da Santa Escritura e o Espírito Santo mostrando o caminho que nós devemos andar, que nós podemos aprender e até aquele grande dia encontrar com Jesus. Ao próximo estudo, um abraço a todos.